Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos a aula número 67, objeto de conhecimento, conversação espontânea. E o detalhamento é linguagem formal e informal, variação linguística. Esse é o assunto que nós iremos estudar. Vamos lá para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar mais uma vez sobre linguagem formal e informal e também a variação linguística. Então, nós vamos ver agora um vídeo. Vocês vão prestar bastante atenção na maneira e no modo como os personagens falam e depois a gente vai retornar com vocês para fazermos aí as observações. Vamos lá. Em uma tranquila tarde na roça, um mineiro retorna do seu trabalho pronto para descansar. Desculpe, mas vou ter que ataiar você. Uai, não entendi um A que você falou. Ataiar? Você não sabe o que é ataiar? E assim começa o encontro entre o mineiro e o nordestino, dois mundos distintos prestes a se colidirem. Você não é nordestino, então também fica sem entender. Homem, você não é mineiro, fica sem entender. E assim a comunicação entre eles se perde em um emaranhado de palavras e expressões incompreensíveis. Não sei o que você disse, mas o tal que de carne deve ser que você vai comer carne. Eu não tô aperreando você não, né? Acho que a mastomate e o que de carne vai ter que esperar. Apesar das diferenças linguísticas, surge uma estranha harmonia entre o mineiro e o nordestino. Lembrei agora que esqueci o peixe dentro do forno. E larguei embaixo da cama minha escova de dente. Nossa senhora, o peixe torrou. E a escova de dente sujou tudo. E assim, entre risadas e conclusões, nasce uma amizade improvável. Até mais pra você. Também não entendi nada que você falou. É hoje que eu pego esse trem bom, sou. E assim, o mineiro e o nordestino se despedem, cada um retornando para o seu jeito único de viver. Muito bem, turmas. Perceberam como os personagens, se encontram e começam a conversar? O nordestino e o outro personagem, o mineiro, o nordestino e o mineiro. Então, vocês perceberam, que pelo diálogo, a conversa, nenhum entendeu o que o outro estava dizendo. Então, para cada um desses personagens, um fala a sua maneira e o outro, o mineiro também tem as suas expressões, assim como o nordestino. Então, imagina se um nordestino se encontrasse com um nortista, uma pessoa aqui do norte. Será que eles iriam se entender? Ou o nordestino se encontrar com uma pessoa aqui do norte, nortista, será que eles iriam também se entender? Então, a gente observa que, nesse vídeo, os falares das pessoas de uma determinada região, elas são o quê? Diferentes. E devido a essas expressões serem diferentes, em algum momento a gente pode não se entender, porque a gente não conhece essas expressões, porque elas são criadas, de acordo com a cultura, a questão social, a regionalidade. Então, são fatores que vão influenciar na maneira e no modo das pessoas criarem essas expressões e na maneira e no modo delas falarem, pronunciarem essas palavras, essas expressões. Então, vocês perceberam que eles têm um sotaque diferente de nós aqui do norte, por exemplo. A pronúncia de determinadas palavras, elas são completamente diferentes daquelas que a gente ouve aqui na região norte. Então, nós podemos perceber e observar que os falares nas regiões do Brasil são diferentes. E aí, o que há de comum entre esses dois personagens? Nós percebemos que eles vivem numa região rural, Uma região rural onde eles trabalham e lidam com
a natureza, né, com a terra. Então, a gente observa que há essa questão em comum entre eles, né? E vocês sabiam que no Brasil há diferentes falares? Sim, com certeza vocês sabem, né? A gente já estudou em outro momento esse assunto. E os falares dos brasileiros são diferentes. Na região norte, na região sul, na região sudeste, na região nordeste e na região centro-oeste do Brasil, temos falares e modos de falar e pronunciar as palavras de modo diferente. Então, essa é a riqueza, né, da fala brasileira. Então, isso torna-se algo muito rico, né, principalmente para as pesquisas, né, na área da linguagem, na área da língua portuguesa. Existem muitos estudos que vão mostrar por que acontece essa variação linguística, né? E essas variações, nós não podemos considerá-las como sendo um erro, e sim como um fator próprio, né, daquela região, né? Elas surgem de acordo com o fator histórico, um fator cultural, o fator regional, o fator social, em que todos esses elementos eles estarão influenciando na maneira e no modo de falarmos palavras e criarmos expressões, né, que têm um significado próprio daquela região. E agora nós vamos ver um texto que é de Luiz Gonzaga, que vai mostrar para vocês algumas variações da língua. Vamos lá. Temos aí ó, o sol escaldante. Observem bem as palavras que estão em destaque. A terra seca e a sede de lascar. Sem ter jeito para viver, com desfio para criar. Foi por isso, seu moço, que eu saí em busca de outro lugar. E com lágrima nos olhos, eu deixei meu torrão nata e vim procurar trabalho. Não foi riqueza que eu vim buscar. Peço a Deus vida e saúde para a família poder sustentar. Seu moço, o documento que eu tenho para mostrar são essas mãos calejadas e a vontade de trabalhar. Muito bem. Então, vocês perceberam que nessa letra que esse cantor, né, o Luiz Gonzaga é um cantor, que ele criou, mostra as variações das palavras, né, da maneira e no modo de escrever. Então, a gente observa que essas palavras elas estão dentro da variedade regional, ou seja, dentro de uma realidade de uma região, né? E que essas palavras elas se aproximam da modalidade oral da língua. Ou seja, a maneira e o modo que aquelas pessoas falam, ela vai o quê? Variar, vai mudar. Então, essas palavras são reproduções escritas de forma usadas na oralidade, do modo que as pessoas falam, como, por exemplo, criar, né, olho, né, que é olho. Criar é o verbo criar, é o verbo poder e o verbo sustentar. Então, essas palavras elas sofrem uma variação, né? Por que elas sofrem? Porque elas não estão escritas de acordo com a gramática normativa ou com a ortografia vigente, né? Então, nós temos outras palavras, como mostrar, essas mãos, né? Vejam que não há uma concordância entre o substantivo mão e o pronome essas, né? Pronome demonstrativo. Então, de acordo com a gramática normativa, esse pronome teria que estar concordando com o substantivo mão, que teria que ser essas mãos, né? O verbo trabalhar, que é o verbo trabalhar. Então, sofre uma influência aí, né? O LH, ele não é pronunciado, né? Então, a palavra fica, né, com esse A acentuado, trabalhar, e não trabalhar, como é a pronúncia, a articulação da palavra adequada. Então,
Todas essas variações, elas estão no campo da oralidade, é a maneira e o modo como as pessoas daquela região pronunciam as palavras. Então, elas são reproduções das escritas, né, de forma usadas na oralidade. Essas palavras não estão registradas no dicionário, por tratar-se de uma transcrição oral. Então, como elas não estão escritas no dicionário, elas fogem, né, à ortografia. E o autor da música, do texto, que é Luiz Gonzaga, quem é o personagem, onde ele vive, na qual seu tipo de trabalho, que seriam as condições de vida daquela pessoa. Então, se a gente for fazer uma interpretação do que ele escreveu, a gente observa que ele é uma pessoa muito simples, que trabalha manualmente, né? Com certeza ele é um trabalhador que lavra a terra, porque ele tinha calos na mão, né? Quando ele se apresenta para alguém que ele quer conseguir um trabalho, ele diz que ele não tem documento e que ele apenas mostra as mãos para o seu futuro empregador, não é? Dizendo que o que ele quer é que ele receba, né, uma oportunidade de emprego. Por quê? Porque ele tem 10 filhos para criar. Então, a gente observa aqui, fazendo uma interpretação da letra da música, é isso, né? Que uma pessoa sai da sua terra natal, ele vai em busca de um emprego em outro lugar, justamente porque o local onde ele vivia, com certeza, era um local muito pobre, muito árido, né? Geralmente, algumas regiões do Nordeste é muito quente, né? Não há chuvas, e tudo que se planta não nasce, né? Devido a temperatura ser muito forte, muito alta, né? Então, as pessoas daquela região tendem a sair daquela localidade justamente para ir em busca de um outro trabalho em um outro lugar. E, geralmente, as famílias mais simples, né, as famílias mais pobres, elas têm uma tendência de ter mais filhos, né? E é o que acontece, né, na letra dessa música. Então, pela pronúncia das palavras, a maneira como o personagem está falando, nós vamos perceber que é uma pessoa que ela não tem estudo, né? Ela não teve estudo. Então, ela não vai saber realmente como que pronuncia a gramática normativa, né? As palavras de acordo com a gramática. E aí, ela vai reproduzir aquilo que ela ouviu, que no caso foi dos pais dela, né? As pessoas que estão ali no seu convívio, geralmente falam desta maneira. E isso vai influenciar também ele falar daquela maneira. Então, essa é a variação linguística, a variação das palavras, na maneira como se pronuncia e também na maneira como se escreve, né? Então, traduzindo da oralidade para a escrita, as palavras ficarão dessa maneira que eu mostrei para vocês. Então, nós temos a linguagem formal, que é... O que é a linguagem formal? É aquela, né, em que é chamada de culta, de acordo com as normas gramaticais, as normas que estão colocadas na gramática. Então, tem que ter aí concordância dos verbos, né, concordância verbal, concordância nominal, emprego da pontuação, né, emprego da vírgula, do ponto parágrafo, do ponto seguido, né, de todas as pontuações que estão de acordo com as normas gramaticais, né? O uso das conjunções, que também elas têm um papel fundamental no momento da escrita, porque elas proporcionam o sentido, né, nas orações, que evita, né, inclusive, a falta de coerência, né? Então, as normas gramaticais, elas vão direcionar, né, a escrita e também a fala. Então, essa é uma modalidade, né, da língua, a gramática normativa. Então, ela vai orientar como devemos escrever, né, as palavras, as orações, né, o texto em si. Então, isso é uma modalidade. Mas aí nós temos também a linguagem informal, né, que é aquela do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? É uma linguagem mais espontânea. E aí ela vai também ser uma linguagem regionalista, ou seja, que ela tem a ver com palavras e expressões que são criadas em uma determinada região. E aí ela está despreocupada das normas gramaticais, né?
Então, na informalidade, em situações cotidianas, né, nós utilizamos uma linguagem mais simples, uma linguagem mais despojada, né? Então, na comunicação com os nossos amigos, na comunicação no momento de uma festa, de um evento que você tenha sido convidado, ou então nas atividades com as pessoas que você conhece mesmo, seja no trabalho, seja na escola, seja no teu dia a dia, com os teus parentes, com os teus amigos. Então, a gente usa essa linguagem mais simples, mais coloquial, né? Palavras comuns que estão ali a todo momento, né? Sendo que a linguagem formal, ela é também importante. Por quê? Porque quando você vai escrever uma redação, fazer uma prova escrita, ou prestar um concurso, ou então escrever uma carta para uma autoridade, seja uma autoridade da escola, seja a autoridade da sua comunidade, seja a autoridade do seu município, você precisa utilizar uma linguagem mais normativa, não é? Até porque você precisa comunicar uma informação. E quem vai ler esse texto precisa entender o que se quer com aquela informação. Qual é a intenção que você tem em passar aquela informação. O que se pede em um determinado documento. O que se quer nesse documento. Então, por isso, a escrita formal ela é importante, não é? E depois, quando você termina o ensino fundamental, você precisa ir para o ensino médio, depois você vai galgar uma universidade ou um curso técnico, e você precisa ter o conhecimento da modalidade da escrita formal, não é? Então, por isso que você vem para a escola, justamente para aprender a organização do texto de acordo com as normas gramaticais, certo? E, é claro, não esquecendo que existem outras modalidades da língua, que é justamente a coloquial e a que acontece todas essas variações no momento de falar as palavras. Vamos ver um exemplo agora da linguagem formal, né? E no finalzinho você vê a conversa aí, né? Da moça que trabalha no banco com um colega de trabalho. Por isso que o texto chama-se Reencontro Inesperado, que no caso aqui é o quê? Uma tirinha, né? É uma história em quadrinhos. Então, observe o seguinte. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Então, observe que ela dá o cumprimento para a pessoa, né? Ela utiliza aí o verbo ajudá-lo, né? De acordo com a norma gramatical, colocando aí o pronome oblíquo, né? Ajudá-lo, né? Então, aí você observa que é uma linguagem padronizada, a linguagem de acordo com a gramática normativa. Então, os termos estão adequados na concordância nominal, na concordância verbal, no emprego do pronome aí ajudá-lo, ou seja, ajudar o rapaz, né, com o qual ela está falando. Estou interessado em financiamento para compra de veículo. Mais uma vez, você observa o sujeito, ó, eu estou interessado no financiamento. Então, aí a ordem das palavras estão corretas, né? O sujeito concordando com o verbo e a informação final, que é o complemento da oração, né? Para comprar um veículo. Aí ela responde, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Então, observe que, inclusive, nessa fala dela, ela usa o pronome o senhor, que é um pronome adequado, né? Um pronome de tratamento adequado aí para a pessoa com a qual ela está falando, não é? Então, você percebe os termos da oração corretos. Ó, nós dispomos, o sujeito, que é o nós, está concordando com o verbo, nós dispomos de várias modalidades. Então, você percebe que não há variação linguística aí. Não há nenhuma abreviação, né? O sujeito está concordando com o verbo, ou seja, tem concordância verbal, né? Há termos como a palavra o senhor, que é um pronome de tratamento adequado para quando você está tratando com o cliente. E aí, aqui no terceiro quadrinho, observe que
muda, inclusive, a expressão dela. Ó. Sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Então, observe que aí ele revela quem ele é. Mas a linguagem continua ainda de acordo com a norma gramatical, né? Sendo que os termos eles estão mais para o coloquial, né? E aí, ela responde, Julinho, observe aí que ela já entra na intimidade, ó, Julinho, com a palavra no diminutivo, que é uma forma que ela trata ele, né, como sendo colega de trabalho. Ela diz, é você, cara? Observe que agora eu tenho a palavra cara, né, que é uma expressão coloquial, mais do dia a dia, que tem o sentido aí de uma certa intimidade, né, que ela tem com ele. Então, observa que já mudou um pouco a forma, a maneira dela falar. Enquanto ela estava falando com uma pessoa que ela não sabia quem era, ela usa a gramática normativa. E aqui ela já muda a maneira como ela fala. Ó. Aqui é a Helena, você está em Brasília? Observe que agora tem uma abreviação do pronome você. Então, aqui existe uma variação. Pensei que você ainda estivesse na agência em Uberlândia. Então, vocês perceberam que aí houve duas variações na palavra cara, na palavra você tá. Ou seja, você está. Há uma abreviação do pronome você e do verbo estar. Então, notem que ela mudou a forma de falar com ele, sabendo que ele era o colega dela de trabalho, não é? E aí, no último quadrinho, ela diz, Helena, sim, estou em Brasília agora, vou passar aí em breve. Aí ela diz, ótimo, espero sua visita, vamos conversar com calma. Então, perceberam que quando ela estava conversando com o cliente, que ela não sabia quem era, ela estava falando de acordo com a norma gramatical, a gramática normativa. E depois que ela percebeu que era seu colega de trabalho, ela mudou a sua forma de falar, colocando aí algumas abreviações e uma expressão que a palavra cara, né? Que no usual a gente utiliza a palavra cara quando tem uma certa intimidade com a pessoa, não é? E aí você começa a perceber que há uma mudança no momento de ela pronunciar as palavras, certo? Então aí a gente percebe a gramática normativa nos dois primeiros quadrinhos, no terceiro quadrinho ela usa algumas expressões como cara e também a abreviação do pronome você e o verbo estar. E assim você percebe que há uma variação das palavras. Então, isso é uma forma de demonstrar para vocês que a linguagem coloquial e simples, ela também pode estar próximo de um discurso formal, não é? Que enquanto ela não sabia com quem está falando, com quem ela estava falando, ela ia tratar, né, de acordo com a gramática normativa, né? Porque assim eles são orientados. Assim, todos nós somos orientados a falar. E depois, quando entra no campo da intimidade, uma pessoa mais conhecida, ou que você esteja em uma situação mais informal, você vai utilizar palavras do seu dia a dia, do cotidiano. E agora, o português formal ou informal? Como é que a gente vai, em que momento a gente vai utilizar essas duas formas de linguagem? Nós temos aí a formal, na situação social, em uma festa, né, com amigos, em uma apresentação na escola, você usa a gramática normativa, é a formal, a linguagem formal. E em um churrasco, em família, ou uma festa em família, será a linguagem informal. Em uma apresentação na igreja, né, o pastor vai falar, ou um diácono, ou uma pessoa que é convidada a fazer uma palestra na igreja, é uma linguagem formal que será utilizada. Por quê? Porque vai estar falando para muitas pessoas ali na igreja. E essas pessoas também têm formação, né? É claro que vai utilizar termos que têm a ver com a religião, por exemplo, né? E aí, a linguagem colocada nesse momento é a formal. Então, os níveis da fala se referem ao modo como nos comunicamos.
a maneira, o modo que a gente se comunica. Então, no nível normal, ela caracteriza-se por apresentar uma linguagem que obedece às normas gramaticais. E quais são essas normas gramaticais? Concordância nominal, concordância verbal, pontuação, regência, né? As conjunções, que são importantes, né? Os termos da oração devem estar ali organizados: sujeito, verbo, objeto, né? Justamente para estarem ali fazendo justamente essa concordância nominal, concordância verbal, não é? E dentre vários outros elementos, né, como os pronomes de tratamento, né, ou os pronomes pessoais, do caso reto, e todas as outras formas que estão organizadas, né, na gramática normativa. Seguindo, nós vamos ter aí. Vamos lá, pode seguir. Isso, agora na carta. Vamos ver o modelo de uma carta. Vejam bem aí, olha. Agora, sendo uma carta, um ofício, nós precisamos o quê? Utilizar a linguagem formal. Então, aqui é um ofício, é um documento oficial, né, que se usa onde? Na escola, por exemplo, né? Que é o que nós estamos trazendo aqui para vocês, olha. Ao diretor da Escola Estadual Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Nós, alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Sheila Rodrigues, vimos, por meio deste, solicitar autorização para a utilização da quadra de esporte estadual Centro de Mídia de Educação do Amazonas no dia 25 de maio de 2024, às 17 horas. O motivo da solicitação é a realização de uma atividade esportiva recreativa visando promover a integração entre os alunos e incentivar a prática de atividades físicas. Ressaltamos que nos comprometemos a zelar pela ordem e a limpeza do espaço, bem como a seguir todas as normas e regulamentos estabelecidos pela instituição. Desde já, agradecemos a atenção dispensada e aguardamos ansiosamente pela confirmação de nossa solicitação. Atenciosamente, turma do 6º ano do ensino fundamental. Então, observe que isso aqui é um ofício, né? Ele tem um número ali de sequência, tem a data que foi escrito esse documento, ele está se dirigindo ao diretor da escola, não é? E você observa que no corpo do texto não há variação linguística, não há erros de concordância ou de regência, as palavras estão adequadas de acordo com a gramática normativa, não é? E está sendo bem clara a informação. Eles estão pedindo a quadra da escola para uma atividade recreativa, né? Que vai incentivar os alunos à prática de atividades físicas. Então, o texto tem que estar claro o que se quer. Então, ele está solicitando a quadra para os alunos fazerem essa atividade. Então, você observa que é um documento formal que deve obedecer à gramática normativa. Vamos agora às características da linguagem formal. Vejam aí, ó. Nós vamos ter utilização rigorosa das normas gramaticais, pronúncia clara, nível informal. Pronúncia clara e correta das palavras, utilização de vocabulário rico e diversificado, registro cuidadoso, né, prestigiado, complexo e erudito. E agora o nível informal. O que tem na linguagem informal? No nível informal, vamos ter, caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral do dia a dia de maneira descontraída, sem preocupação com as normas gramaticais. Então, vamos ver o exemplo agora no WhatsApp. Vejam aí. Olha, Pedro, e aí, Maria, tudo beleza? Observaram aí que tem a palavra e aí. Isso é uma expressão do dia a dia, é uma linguagem informal. Beleza? Então, aqui outra expressão que você quer dizer, tudo bem? Tranquilo, Pedro, só na correria do dever de casa. Pedro, entendo, vida de estudante não é moleza. KKK, o KKK indicando que ela está rindo, né? Já viu o vídeo da professora? Maria, nem abri o Moodle ainda, estou enrolada demais. Ou seja, estou enrolada demais, ou seja, ela está com muitas tarefas para fazer. Aí o Pedro, relaxa, vai sim. Vi sim, era sobre o tema da redação.
A Maria diz, valeu pela dica, Pedro. Tu é o cara. Aí, de novo, aparece o kkk lá, é abreviado, né? Então, ela diz, tu é o cara. Isso é uma expressão que é utilizada, né, para dizer que a pessoa é uma pessoa ótima, bacana, maravilhosa, né? Aí o Pedro diz, de nada. Agora aqui, olha, aí ele diz, de nada, estamos juntos nessa, qualquer coisa é só chamar. Aí a Maria diz, beleza, vou dar uma olhada. Valeu mesmo, Pedro. Observar a palavra beleza de novo, aí ele diz, valeu mesmo, ou seja, obrigada, né, pela sua ajuda. De nada, bons estudos. Até mais, valeu. Aí no final ele diz, tamo juntos, só que está tudo abreviado, né? Então só quem sabe essa abreviação é que vai saber que é estamos juntos, né? Estamos juntos nessa. Além de ele utilizar também os emojizinhos ali, ó, as figurinhas, né? Esse símbolo aí de mão e o outro, uma estrelinha. Também nessa comunicação aí pelo WhatsApp, a gente utiliza muito esses símbolozinhos, os emojis, né? E aí, quais são as características da linguagem coloquial e culta? Nós temos aí, olha, linguagem coloquial utilizada em conversas informais. Então, o que a gente viu no WhatsApp são conversas informais. Ela é usada em situações formais, em documentos oficiais, sem preocupação com as regras rígidas da gramática normativa, expressões próprias da fala, uso de gírias, uso de agente no lugar de nós, no pronome nós. Já a linguagem culta, ela é usada em situações formais, em documentos oficiais, maior preocupação com a pronúncia das palavras, uso da norma culta e ausência de uso de gírias e o uso do pronome nós, que é o adequado, né, na conjugação e também como o emprego de um sujeito da oração, não é? E essas são as características da linguagem coloquial e também da linguagem culta. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima oportunidade.